Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Mistério da Bíblia, canal Amor Ágape. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para nós darmos uma meditada sobre as Escrituras Sagradas, correto? Eu vou ler para os irmãos nesse vídeo, né? O Evangelho de João, capítulo 3, né? Evangelho de João, capítulo 3. O encontro que ele teve, né, com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 4 em diante. João 3, versículo 4 em diante. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse-lhe: "Por favor, dê-me um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está pedindo água, você pediria, e ele daria água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água. O poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos, os seus animais, beberam da água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei mais vir aqui buscar água." Então Jesus disse para aquela mulher: "Vá chamar seu marido e volte aqui." Ordenou Jesus. Amém? Então, nós vemos aqui no capítulo 3 de João que o Senhor, nosso Salvador, já havia começado a ser perseguido pelos religiosos, e ele faz o quê? Sai da Judéia para a Galiléia, correto? Só que para chegar à Galiléia ele tinha que passar por Samaria, mais precisamente pela uma cidade chamada Sicar, onde tinha o poço que Jacó tinha construído para seu filho José, né? E ali o nosso Salvador pede água para a mulher samaritana e começa um diálogo entre o nosso Salvador e a mulher samaritana.
né? Só que, em meio a esse diálogo, o nosso Salvador começou a falar com esta mulher em espírito. Em cunho espiritual. Começou falando no espiritual. E aquela mulher, uma mulher carnal, uma mulher terrena, uma mulher religiosa, ela não conseguiu entender o que nosso Salvador estava falando com ela. O Salvador estava falando de água espiritual, que é a palavra dele, e que quem bebe da palavra dele nunca mais tem sede, e quem bebe da palavra dele, do seu interior jorra rios de água viva. E aquela mulher estava pensando que o Salvador estava falando de água física. Tanto que ela diz para ele: ó, se eu não tenho uma caçamba, o poço é fundo, como é que o senhor vai me dar dessa água? Mas o que eu quero falar para os irmãos aqui neste vídeo é sobre justamente este fato de que desenrola durante a caminhada do Salvador em Israel, o fato de ele ser um homem que falava em linguagem espiritual, né? E as pessoas não o compreendiam. Não compreendiam. Foi assim com Nicodemos, né? Com aquela passagem, com aquela história de nascer de novo, né? O Salvador falou para Nicodemos: ó, em verdade vos digo que para herdar o reino dos céus é necessário que você nasça de novo, da água e do Espírito. E aí Nicodemos pergunta ao Salvador: como pode isso? Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Por quê? Porque o pessoal de Israel era carnal, era terreno, não enxergava com os olhos físicos. Eles só viam a matéria, eles só viam o físico. Não eram pessoas espirituais, eram pessoas terrenas, carnais. E o Salvador não conseguia estabelecer com eles um diálogo de cunho espiritual. Aconteceu com a mulher samaritana. Ele está falando de água, da palavra dele, né? Que nos purifica, que nos transforma, que muda o nosso caráter. E essa mulher estava pensando que era água física, a água do poço de Jacó. Foi assim com Nicodemos: nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo da palavra do Messias e do entendimento. Mas Nicodemos era religioso, Nicodemos era carnal, Nicodemos era terreno e não conseguiam entender a mensagem do Salvador, né? O Salvador está falando para Nicodemos: Nicodemos, você tem que renovar o seu entendimento, você tem que nascer de novo das minhas palavras e mudar seu entendimento. Para herdar o reino dos céus, você tem que nascer de novo, Nicodemos, da água, da minha palavra e do entendimento. Tem que mudar seu entendimento. Você não pode continuar praticando rituais religiosos. Tu não pode achar que o Pai está no mundo físico. O Pai é espírito. Então, Nicodemos, tu tem que nascer de novo das minhas palavras e do Espírito. Tem que mudar o seu entendimento. Aí você vai herdar o reino dos céus. Nicodemos pensou que era voltar para o ventre da mãe dele. E nossos irmãos religiosos de hoje, católicos, espíritas, protestantes, pensam que nascer de novo da água do Espírito é mergulhar numa piscina, numa caixa d'água, num rio. Mas não é um nascimento físico, é um nascimento espiritual que só se dá através da palavra do Messias e da mudança de entendimento. O que um banho numa caixa d'água, num rio ou numa piscina poderá fazer com a sua vida espiritual? Nada. Mas todo religioso é assim.
ele enxerga as coisas espirituais no material, no físico. Por quê? Porque ele não tem os olhos espirituais abertos, ele é carnal, ele é terreno, ele é material, e ele só consegue enxergar as coisas físicas. É por isso que eles têm essas construções, né, que são cópias de sinagoga dos judeus, como Casa de Deus. É por isso que eles têm um comedor de angu como intermediário entre eles e o Pai. É por isso que eles cantam canções religiosas. É por isso que eles dão dinheiro para manter toda essa engrenagem funcionando. É por isso que eles fazem culto, fazem missa, fazem sacrifícios, fazem campanhas. Porque eles são carnais, são materiais, são terrenos, não são seres espirituais. Porque se fossem seres espirituais, entenderia que o Pai é espírito e convém que nós o adoremos em espírito e verdade. Correto? Tem outro fato que aconteceu. O Salvador estava tentando explicar o espiritual para determinada pessoa, determinado religioso, e ele estava entendendo no material. Foi no momento em que o Salvador falou assim: destruam este templo e eu reconstruirei outro em 3 dias. E aquele religioso que só vê as coisas com os olhos físicos, que é um homem terreno, que é um homem carnal, ele diz para o Salvador: este templo levou mais de 40 anos para ser construído. Como que você pode dizer que o reconstruirá em 3 dias? Mas aí as escrituras, né, dizem: mas ele não estava falando do templo de pedra, ele não estava falando do templo de Herodes, ele estava falando do seu corpo. Porque o templo do Pai somos nós. É em nós que o Pai habita. Então, queridos, durante a caminhada do Salvador em Israel, ele esbarra com várias pessoas de entendimento carnal, de entendimento material, pessoas que só enxergavam o físico, e o Salvador estava tentando estabelecer um diálogo, né, em espírito com essas pessoas, mas é muito difícil. É muito difícil. É como diz o apóstolo Paulo: as coisas do nosso Criador é loucura para o homem natural, para o homem carnal, para o homem terreno. Ele nunca vai entender as coisas espirituais. Primeiro, que espiritualmente falando ele está morto. Segundo, ele é cego. Ele não tem visão espiritual. Terceiro, ele só vê as coisas no físico. Infelizmente. Ele quer agradar o espírito, né? Quer agradar o Criador do universo, que é espírito, dando coisas carnais, dando coisas materiais, né? Cantando músicas, fazendo cultos, fazendo missas, dando dinheiro, falando em voz alta, coisas que nem alcançam, né, o coração do nosso Pai. Não foi isso que Amós falou no capítulo 5? Eu odeio as suas reuniões solenes, eu odeio as suas assembleias religiosas, eu não me comprazo com as suas canções religiosas, afasta de mim as suas canções religiosas, porque isso me aborrece. Então é isso. Desperta de uma vez por toda. Desperta de uma vez por toda. O Pai é espírito. E convém que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não é fazendo coisas físicas.
Não é. Tá igual o povo de Israel que ficava sem comer, fazia um jejum físico pensando que estava agradando o pai, e o pai usa Zacarias e usa Jeremias para dizer para aquele povo: olha, não é esse o jejum que eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês fiquem sem comer, eu não quero que vocês fiquem tristes, eu não quero que vocês se cubram com cinzas. O que eu quero é que vocês amem o seu próximo, que vocês dividam pão, matem a sede, vistam quem está nu, visitem quem está preso doente e não fuja da presença daquele que é seu sangue no momento que ele estiver em dificuldade. Se você fizer isso, você clamará e eu responderei: eis-me aqui, meu servo. O que você está precisando? Amém? Existem requisitos a serem cumpridos para nós termos comunhão com o Pai, para nós termos nossas orações ouvidas por Ele, para nós termos intimidade com Ele, para nós termos comunhão com Ele. Não é assim de qualquer jeito. Não. Não é eu praticando rituais religiosos, não é eu fazendo jejum físico, não é eu fazendo culto, missas, não é eu dando dinheiro para Ele não precisa disso. Como diz o apóstolo Paulo, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco requer nada de nossas mãos. Pelo contrário, é Ele que nos dá todas as coisas, é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá o oxigênio, é Ele que nos dá força, saúde para trabalharmos. Então, queridos, adore o Pai em espírito e verdade. Quer agradar o Pai? Ame seu irmão. Amém? Fica aqui o meu abraço e que o nosso Criador possa abençoar a todos poderosamente e possa te dar sabedoria para você trilhar o caminho que realmente interessa para Ele e que Ele deseja que você trilhe.